Aleluia. Meus amados, a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Cantares de Salomão, capítulo 6, verso de número 10. É o último dos livros poéticos. Meus amados, celebramos ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Segunda vez que nós estamos aqui novamente. E a nossa gratidão é a Deus. E também aos homens de boa vontade na terra. Pastor Josué, meu amigo, e os demais que já nos conhecem. Deixa eu correr um pouquinho, tá bom? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Só o versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Meus amados, corre um pouco um tempo. Eu quero dizer que na teologia tem uma das áreas que nós estudamos no Antigo Testamento chamada tipologia. Eu entendo que no nosso meio ressurgiu, no meio de alguns pregadores, que nós chamamos de escola alegórica de interpretação. Isso é fato. Então, as pessoas têm alegorizado muito a Escritura. Mas o recurso que eu vou usar aqui não é uma alegoria. Eu vou usar um recurso que nós chamamos na teologia de tipologia bíblica. Eu vou citar algumas outras passagens, mas todas elas têm representatividade. Porque, como já dizia Santo Agostinho, o Novo Testamento estava escondido no Antigo, e o Antigo ele é interpretado no Novo. Nós partimos do princípio de que a Bíblia é uma revelação progressiva, e à medida que nós vamos caminhando para o Novo Testamento, as coisas vão clareando. O capítulo 6, versículo 10, dentro da área da tipologia bíblica, sem forçar texto, eu queria que nós entendêssemos aqui algumas coisas que apontam para a igreja. E aqui no capítulo 6, versículos 10, fala de algumas fases da igreja. Começa dizendo: quem é esta que aparece como a alva do dia? O que é a alva do dia? A alva do dia é exatamente os primeiros raios solares. É quando há uma mutação, quando termina uma noite e aparece o dia. E aqui nós poderíamos muito bem interpretar, apontando para a igreja do arrebatamento, como a primeira fase da igreja. Quem é esta que aparece como a alva do dia? E que alva do dia é essa? Foi o surgimento dela lá em Jerusalém. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, lá atrás ele tinha profetizado um tempo. Ele disse: há de ser, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, os vossos jovens terão visões, os velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas naquele dia derramarei o meu espírito. E a Bíblia diz que essa profecia se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Mas esse projeto nasceu no coração de Deus,
E foi revelado pelo Espírito de Deus ao pastor Pedro, lá em Cesareia de Filipe, no capítulo 16, quando Jesus está questionando sobre a sua pessoa, um vox populi. E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E em cima dessa revelação, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Poucos dias depois, estava surgindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela foi legitimada na cruz do Calvário, inaugurada no dia de Pentecostes, assim nascia a igreja. Essa fase aqui, a fase da igreja como a alva do dia. Tudo muito lindo, tudo muito claro. A Bíblia diz que essa igreja, em Atos 2:42, eles perseveravam na oração, ou melhor, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Essa igreja, em 2 anos, em poucos anos, nas mãos de Paulo, toda a Ásia Menor ela foi evangelizada. Essas 7 igrejas que foram tipificadas aqui foram evangelizadas em apenas 2 anos no ministério do apóstolo São Paulo. Não é o continente asiático, mas essa região da Ásia Menor. A igreja, no poder do Espírito Santo, ela vem marchando, ela vem conquistando, ela vem arrebatando corações, diferente da antiga aliança, porque em Jeremias 31 e Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 24, o Senhor disse: farei uma nova aliança com a casa de Israel, não como aquela aliança que fiz com os vossos pais, quando tirei do Egito, mas a nova aliança é essa: tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, colocarei a minha lei dentro desse coração, farei viver o Espírito e colocarei o meu Espírito em vós, e fareis com que andeis e observeis os meus estatutos. A igreja no primeiro século é uma igreja que vai avançando, e diz a Bíblia que muitos dos sacerdotes que eram contrários a esta obra começaram a se converter, porque era a igreja recém-criada, lá menor, a igreja recém-criada no poder do Espírito Santo. Mas essa igreja, como a alva do dia, durou só 200, 300 anos. Porque quando nós chegamos no 4º século, mais precisamente aí 318, o Império Romano perseguiu tanto a igreja. Quanto mais perseguiu os crentes, mais eles cresciam. Quanto mais crentes mandavam para a arena, mais o povo aumentava. E já dizia um certo pai da igreja que nós somos a semente do sangue. Só que no 4º século, o imperador Constantino Floro Magno, imperador de Roma, viu que não adiantava perseguir essa igreja, que nesse primeiro estágio era como a alva do dia. Então Constantino teve uma ideia terrível. Ele disse: ao invés de perseguir a igreja, vamos se aliar, vamos se abraçar. Quando Constantino abraçou a igreja, ao invés de perseguir a igreja, ele deu 3 presentes de grego para a igreja. Ele deu o dinheiro de Judas para comprar as consciências, a política de Herodes para fazer amigos e a espada de Pilatos para matar os inimigos. A partir do 4º século, a igreja se degenerou. Aí vem aqui a outra fase: formosa como a lua. Todos nós sabemos que a lua não é um astro que tem luz própria. Todos nós sabemos que a lua, ela é uma coadjuvante do sol. É bonito por fora, porque quando você olha para a lua, o texto diz aqui: formosa como a lua. A igreja do 4º século, ela deixou de ser uma igreja sem recurso financeiro. Quando Francisco de Assis visitou Roma na sua opulência, ele chegou lá e o Papa estava contando, estou passando alguns séculos, o Papa contando dinheiro e disse: Francisco, a igreja não pode mais dizer, não tenho prata e não tenho ouro, porque a igreja já estava rica. Aí Francisco de Assis disse: a igreja já não pode mais dizer não temos prata e não temos ouro, mas ela também não pode mais dizer em nome de Jesus levanta e anda.
A partir do quarto século, a igreja ela se degenerou. Os 2 primeiros séculos da igreja, a igreja era um reduto de regenerados. A partir do quarto século, a igreja se transformou num covil de degenerados. As conversões em massas aconteciam porque eram forçados. No 6º século, a igreja começou a matar em nome de Deus. Matou-se muito em nome do Senhor. Mais de 1000 anos de história da igreja, a igreja no ostracismo, como essa fase que formosa como a lua tinha aparência. Porque a partir do 4º século, a igreja não é mais uma igreja pobre, sem recurso financeiro. A igreja do 4º século, aliada ao Estado, ela tem dinheiro. Só que nós temos uma outra fase agora da igreja, brilhante como o sol. Essa é a terceira fase da igreja, brilhante como o sol. E que fase é essa? Essa fase brilhante como o sol. Aconteceu o que na segunda-feira que vem nós iremos comemorar. Dia 31 de outubro de 1517. Um padre alemão chamado Martinho Lutero se levanta dentro dessa igreja que era formosa como a lua. E ele desafia os teólogos da época, porque se dizia que a salvação ela pode ser comprada com as obras. Aí se levanta esse teólogo no castelo de Erfurt, na Alemanha, e disse: somos salvos, sola fide, somente pela fé. Sola gratia, somente pela graça. Sola Cristo, somente Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. E soli Deo glória, somente a Deus a glória. Sabe o que aconteceu? Estava surgindo a igreja da reforma protestante, brilhante como o sol, trazendo esse evangelho que nós pregamos hoje. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Aleluia, e em breve ele voltará. Mas a próxima fase da igreja, eu quero abrir aqui um parêntese que é formidável, como exército com bandeiras. Mas eu quero pular essa parte, eu quero chamar a sua atenção para você vir comigo em Gênesis, capítulo 24, versículo 16. Gênesis, capítulo 24, versículo de número 16. Vai mostrar agora como essa noiva é. Como ela é internamente agora, nesse momento. Gênesis 24, e versículo 16 mostra como é essa igreja. E essa igreja é tipificada agora por uma mulher chamada Rebeca. E olha aqui as características de Rebeca que apontam para nós como igreja hoje. A Bíblia diz aí: e a donzela era muito formosa à vista. Só que a beleza agora não é aquela beleza de formosa como a lua, que tem aparência, mas não tem essência. Porque ela era formosa, porque a Bíblia diz que ela era virgem. E a noiva do Senhor, a igreja do arrebatamento, Paulo diz que ela é pura, que ela é santa, ela é imaculada. Ela não tem nódoas, ela não tem mancha, ela não tem rugas. Ela é uma virgem que está esperando o seu noivo vir arrebatá-la para levá-la para a sua glória. Interessante que no capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, Jesus fala que os judeus seguirão a um falso Cristo. Interessante que ninguém como igreja, pastor Josué, segue um falso Cristo. Quem vai seguir um falso Cristo é a nação de Israel. Na grande tribulação, seguirão um falso Cristo. Essa igreja não segue nenhum falso Cristo. Apareceu um aí, o nome de Henrique Cristo, dizendo que é o Cristo, mas a igreja olhou,
não ter as marcas furadas, não ter um lado furado. Aleluia, para poder se locomover precisa de um avião, de um carro. E a igreja não aceita nenhum falso Cristo. Problema, a igreja não segue falso Cristo, mas segue falsos mestres e falsos profetas. Só que a Bíblia diz aqui que a donzela era muito formosa à vista. Tinha aparência, mas tinha essência, porque ela era virgem. E diz o texto aqui que ela não havia conhecido nenhum varão. É por isso que eu disse que essa igreja não aceita nenhum Cristo qualquer. Porque nós conhecemos o nosso Cristo. E dele nós somos conhecidos. Mas diz aqui uma outra coisa terrível ainda sobre esta noiva. Não havia conhecido nenhum varão. A outra coisa diz que ela desceu à fonte. Essa noiva que vai ser arrebatada é uma noiva que aprendeu a descer à fonte. Aprendeu a descer à fonte. Você sabe qual é a nossa fonte? A nossa fonte é a palavra. A nossa fonte é o Espírito Santo. A igreja que vai ser arrebatada é aquela igreja que aprendeu a descer a fonte. E quando ela desce a fonte, o que acontece? Ela enche o seu cântaro. A igreja do arrebatamento não será uma igreja vazia. É uma igreja que aprendeu a descer a fonte e encheu o seu cântaro. Ela foi fundada debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. E ela não vai ser arrebatada como alguns pensam que ela está atualmente, vazia. A noiva do Cordeiro, ela desce a fonte. E quando ela desce a fonte, ela aproveita para encher o seu cântaro. Você já encheu o seu nessa noite? Como é que está o seu cântaro? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas não para por aí. Ele diz que depois que ela enche o cântaro, ela... Mas eu não quero falar sobre a subida agora ainda não. Mas o que é que nós devemos fazer, pastor? Antes de nós subirmos, abra sua Bíblia em Ruth 3:3. Mais uma mulher que aponta para a igreja, pastor Josué. Lá está Ruth, a moabita, conversando com a sua sogra, Noemi. E ela está prestes a ser aquela que haveria de gerir uma descendência para a casa de Davi e futuramente para Jesus. E ela vai conversar com a sua sogra. E olha o conselho da sua sogra para que ela se encontre com o remidor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa igreja ela tem um remidor. O nome do remidor dessa igreja chama-se Jesus. Só que agora ela olha para a sua nora que vai se encontrar com o remidor e diz assim, primeira coisa que você tem que fazer, você vai ter que se lavar. Aleluia. Primeira coisa que você vai ter que fazer, Ruth, você vai ter que se lavar. E quando nós falamos de lavagem na Bíblia, nós encontramos alguns poços, algumas fontes, que os judeus chamam de mikvê. Mikvê são locais de purificação, onde a pessoa tinha que mergulhar por completo. Aí a Bíblia diz que, prestes de morrer, Jesus reúne os seus discípulos, pega uma bacia, pega água e vai lavar os seus discípulos. E Pedro disse, Senhor, não faça isso. E Jesus disse, Pedro, se tu não me deixares te lavar, tu não tem parte nesse ministério. Aí Pedro disse, então lava logo a cabeça também. Aí Jesus disse, não, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
A igreja que está esperando o remidor para se encontrar com ele é uma igreja que foi lavada na cruz do Calvário. É uma igreja que se lava diariamente. Mas não é só isso, ela disse: lava-te. Ela poderia ter parado por aqui. Aqui, deixa eu dizer uma coisa, eu quero dar uma alfinetada no coração de alguns calvinistas. Graças a Deus aqui não tem. Mas o problema do calvinismo, e eu falo isso com muita propriedade, é que ele se detém no Jesus de Isaías 53. Porque um dos principais aspectos da doutrina calvinista é a soteriologia. Embora ele diga que é outras coisas, mas é o aspecto soteriológico. Aí eles pararam em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Aí vai falando de um Cristo sofredor. Ele foi subido de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura, nenhuma beleza havíamos nele para o que desejássemos. Ele era o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas esse Jesus de Isaías 53 é o Jesus do começo da sua fé. Porque o Jesus dessa igreja é aquele que está em Apocalipse 1, que foi citado aqui. Seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo mais alvo do que a branca lã, o seu rosto brilha mais do que o sol ao meio-dia, a sua voz é como voz de muitas águas, na sua mão ele tem 7 estrelas, a sua roupa é comprida até os pés, os seus pés são como latão reluzente, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, e lá na frente diz que na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Teramassura andarama cheia. O Jesus que eu espero não é o Jesus de 30 anos atrás, quando eu aceitei a fé. O Jesus que eu espero e aquele que eu me relaciono é esse daí, morto, ressuscitado, glorificado. É ele que eu estou aguardando. Aleluia. Lava-te. Aí agora ela diz: unge-te. Interessante, falando de lavar, deixa eu fazer essa pequena digressão. Que quando o judeu ia praticar a purificação no mikvê, ele tinha que mergulhar todo, não podia ficar nada do lado de fora. Só que o mikvê, o lavar, só lavava a pele, só lavava tudo fora. O banho era por fora. Aí aparece Jesus e diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, a água agora não é mais fora, a água agora é dentro. Do seu interior vai nascer uma fonte, e vai jorrar água que saltará para a vida eterna. Interessante que sempre a unção só vem depois da água, porque a água fala de purificação. Aí depois da lavagem vem unge-te. A igreja que será arrebatada irá se encontrar com o remidor. É uma igreja que está lavada, mas é uma igreja também que está ungida. Ela tem a unção do Espírito Santo. Aí Noemi continua dizendo: agora faça a terceira coisa. Veste as tuas vestes. Noutra tradução, troca as tuas vestes. Meu querido, as nossas vestes não são mais como as vestes da antiga aliança, a veste das obras. Agora essa igreja está vestida com os créditos de Cristo naquela cruz. A nossa vestimenta agora é branca, os atos de justiça dos santos.
E agora você vai descer também. Rebeca desceu. E essa mulher também que representa a igreja também desce. E é assim que nós devemos aguardar a Ele. Mas como é que ela vai subir? Eu volto agora, para me terminar, em Cantares. Agora eu venho para o capítulo de número 3 e o versículo de número 6. No capítulo 6, versículo 10, eu falei das 4 fases da igreja. Primeira fase, alva do dia, a igreja que nasceu em Jerusalém. Segunda fase, formosa como a lua, período medieval, igreja degenerada. Terceira fase, brilhante como o sol, a igreja da reforma protestante. Ainda no capítulo 6, versículo 10, falta a última fase, uma igreja formidável, como um exército com bandeiras. Aleluia. Essa última fase é a fase do arrebatamento. Agora vem no capítulo 3, versículo 6. Preste atenção que no capítulo 6, versículo 10, diz: quem é esta? Agora no capítulo 3, versículo de número 6, diz: quem é esta aqui? No capítulo 6, versículo 10, diz: quem é esta que aparece? Agora no capítulo 3, versículo 6, a pergunta é: quem é essa que sobe do deserto? Mas pastor, por que do deserto? Porque tem teologias estranhas aí, que dizem que o crente não pode ser pobre, tem que ser rico, que o crente não pode ter doença, que o crente tem que ser vencedor sempre, não pode estar doente, não pode ser pobre. Tem uma teologia estranha por aí dizendo que crente não passa no deserto. Mas ele está dizendo: quem é essa que sobe do deserto? No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, olha o que Jesus diz: eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. E essas igrejas até colocam na entrada assim: pare de sofrer. Aí quem passa numa igreja dessa pensa que abraçar o evangelho, abraçar o cristianismo é não ir para o deserto, é não sofrer. Mas Jesus disse no Evangelho de João 16:33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. No Salmo de número 34, versículo 19, o que a Bíblia diz? Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas o livra. A Bíblia diz no Salmo de número 50, versículo 15: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 119, versículo 71: foi bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua palavra. Salmo 119, versículo 67, o salmista diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não dá nem para se comparar com o peso de glória que nos há de ser revelado. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer: Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo os seus decretos, noutra tradução, seu propósito. Aí Paulo diz em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, ele diz: e não somente isto, mas nos gloriamos em quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi
Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência. Eu não acredito em crente que não carregue no corpo as cicatrizes. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não mostrou anel de formatura, não mostrou diploma na parede. A única coisa que ele fez questão de mostrar foram as cicatrizes. Toca. É por isso que em Gálatas 6,17 Paulo diz: ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olhe para o seu irmão e pergunta para ele: cadê as tuas cicatrizes? Aí no Salmo 23, no versículo 4, o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de... Meditar de dia é fácil, eu quero ver o crente meditar de noite. Porque meditar de dia é fácil, dinheiro no bolso, com saúde, carro, casa própria é bom. Eu quero ver quando a noite chega. Aí o crente que é fiel mesmo, ele consegue meditar de noite. Quando a enfermidade chega, o desemprego chega, o casamento está quase acabando. Mas se ele for aquele crente do Salmo 1, plantado junto a ribeiros de água, ele vai meditar de dia e de noite. Aí sabe o que a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, a parte B do versículo? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quem é essa que sobe no deserto? Quem é essa que sobe no deserto? Aleluia. Aí sabe o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 11? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem mentindo, e disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Porque assim como perseguiram os vossos pais e os profetas, assim perseguirão a vós outros também. Tem um ditado que diz que o sol nasce para todo mundo, mas a sombra não. E para quem é a sombra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio dia, meio cairão ao teu lado, 10 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o asno de calcarás, os pés do filho do leão, a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conhecer meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei, o glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aí sabe o que Tiago disse no capítulo 1, versículo 12? Bem-aventurado Axerei, Macários, bem-aventurado o homem e a mulher que passa pela provação, porque só depois de provada que vai receber a coroa. Quem é essa que sobe no meio do deserto? Quem é essa que sobe do deserto como colunas de fumaça? Fumaça na Bíblia fala da glória de Deus. Está no deserto, mas tem glória de Deus. Quem é essa que sobe do deserto perfumada de mirra? Mirra na Bíblia fala de sofrimento. Nós temos glória, mas nós temos sofrimento. E é no meio do deserto que nós seremos arrebatados. Ela é cheia de incenso. Incenso na Bíblia fala de oração. Essa igreja está mergulhada na oração. E de toda sorte de pós aromáticos. Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa que sobe no meio do deserto? Sabe quem é essa? É essa que está aqui nessa noite. Sabe qual é o nosso problema?
Tem outra mulher, e eu termino agora, eu não gosto de esticar muito. Eu sei que tem alguns jovens que têm prestação de conta a dar aos pais, e isso é justo, você não pode chegar muito tarde. Mas de todas as mulheres da Bíblia, pastor Josué, tem uma que me chama a atenção. Me dá aí um Lá menor em cima de mim sem dó. Me dá um Ré maior, um Ré menor. Agora me dá um remédio. É Lá menor, é brincadeira. Estou fazendo tratamento de garganta, Santos. De todas as mulheres, eu termino agora, meu pastor, tem uma mulher na Bíblia que me chama a atenção. Ela me chama a atenção por conta das características dela que aponta para nós. Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Estou agora no Novo Testamento. Essa mulher é uma mulher samaritana, mas alguém pode dizer, a mulher samaritana representa a igreja, eu explico já. Para mim é uma tipificação perfeita, porque a igreja é formada não só de judeus, mas de gentios. E os samaritanos eram exatamente uma mistura de judeus com gentios. E penso que ela aponta direto para nós. E qual é a característica dessa mulher? Ela fala de mim, de você hoje, em que aspecto? É uma mulher, é uma igreja que quer falar com Jesus aqui. Olhe para a minha mão, ó. Quer falar com Jesus aqui. Só que Jesus quer falar com ela aqui. Mas ela quer bater um papo com Jesus aqui embaixo. Só que Jesus não é daqui de baixo, Jesus é daqui de cima. Jesus não gosta de conversar com a gente aqui, ele gosta de conversar com a gente aqui. Como, pastor? É só você ler 1 Coríntios no capítulo 2 e no capítulo 3, que Paulo vai falar de 3 tipos de crente: espiritual, natural e o carnal. O natural, psíquicos, ele não entende as coisas espirituais. Ele gosta de conversar aqui. Mas o espiritual, ele conversa aqui porque ele discerne tudo e de ninguém é discernido. É meio-dia, Jesus vem chegando lá em Sicar. Lá está aquela mulher que representa a igreja. Agora nós encerramos com uma mensagem para nós. Uma noiva que quer conversar com Jesus aqui embaixo. Jesus chega. Quando olha para aquela mulher, presta atenção. Jesus puxa a conversa para o andar de cima. Jesus olhou para aquela mulher e disse: dá-me de beber água. Puxando a conversa para o andar de cima. Para que assunto mais espiritual do que água, pastor? Aí a mulher que representa eu, representa você, representa nós, que queremos conversar com Jesus aqui embaixo, ela olhou, aí ela puxou a conversa para o andar de baixo. Jesus começou puxando a conversa para o andar de cima. Dá-me de beber água. Aí ela quis conversar com Jesus embaixo, puxou a conversa para baixo assim. Como pode? Tu sendo judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana. Você não sabe que judeus e samaritanos não se falam? Jesus olhou, aí puxou a conversa para o andar de cima. Mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e se tu soubesse quem fala contigo, tu é que me pediria e eu te daria água viva. Só que essa noiva quer conversar com Jesus aqui, ela puxa a conversa para o andar de baixo. Aí ela desce de novo. Tu não tem nem com que tirar água? Porventura és tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço? Aí Jesus pacientemente puxa a conversa para o andar de cima. Mulher, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der nunca mais vai ter sede. Porque do seu interior vai nascer uma fonte e vai jorrar água para a vida eterna. Aí a mulher puxa a conversa para andar debaixo de novo. Então me dê dessa água para mim não vir mais aqui nesse poço. Aí Jesus olha, cansado de tentar puxar aquela mulher para andar de cima. Aí Jesus desce.
Quando Jesus desce assim, tá bom, chama teu marido. Aí a mulher diz, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, certes bem, porque 5 tu já tiveste, que o que tu tens agora não é teu. Quantos maridos? No total, 6. Tudo bem que esse aqui não era o dela, mas estava no 6º relacionamento. 6 na Bíblia é o número de quem? Do homem, da terra, de tudo que é natural. E 7 na Bíblia é o número de quem? De Deus, do pleroma, da plenitude. Eu vou traduzir para vocês, Jesus, você já teve 6. Mas está aqui o 7º homem da tua vida. Que se você entender e você entrar, você vai subir no nível espiritual que você nunca experimentou. Chama teu marido, não teu marido, e certes bem, porque 5 tu já tiveste, que o que tens agora não é teu. Aí sabe o que aconteceu? Eu começo a terminar agora. A mulher sobe um degrauzinho, pastor. Ela olhou e disse assim, vejo que és profeta. Olha, está melhorando. Para quem começou dizendo que você é judeu, agora subiu um pouquinho e disse, estou vendo que você é profeta. Já que você é profeta, me diga uma coisa. Aonde é o lugar de adorar? Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? Já que ela subiu, Jesus foi subir no diálogo. Disse, mulher, a hora vem. E essa hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora segura aí. Ele disse, vocês os samaritanos adoram aquilo que vocês não conhecem. Você sabia que no nosso meio tem crente que adorou a Jesus, mas ele não conhece Jesus ainda? É por isso que o texto que foi lido e encerrado nessa noite foi 2 de Pedro 3,18. Crescei em conhecimento, em graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Oséias 6,3 disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia perfeito. Vocês, os samaritanos, adoram aquilo que vocês não conhecem. Mas nós, os judeus, adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se ele está procurando os verdadeiros, é porque tem falso. Aí a mulher olhou para Jesus, ela começou a subir e disse assim, Senhor, nós os samaritanos estamos esperando o Messias. E quando ele vier, olha aí como subiu mais. Quando ele vier vai nos ensinar todas as coisas. Aí Jesus disse, se eu te contar um segredo agora, tu promete que vai espalhar na cidade toda? Sou eu o que falo contigo.